Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza, vocês conseguem ver, né? Então é isso. A ideia hoje é nós falarmos um pouquinho sobre perguntas poderosas para terapia e para coaching. Na verdade, essas perguntas elas servem para qualquer interação humana. Aqui a gente vai direcionar um pouquinho mais para a terapia e para o coaching, beleza? Vamos lá. Não vou fundamentar isso, tá? Isso aqui isso é uma ferramenta da programação neurolinguística, o metamodelo. Eu não vou fundamentar isso aqui, porque senão a gente vai se prolongar muito. Para quem já é practitioner em PNL, vai saber muito bem do que eu estou falando. Para quem não é practitioner em PNL ainda, não sabe o que é metamodelo, vai entender o objetivo dessas perguntas aqui e vai ter a capacidade, com certeza, de ampliar um pouquinho mais, se conseguir captar a intenção por trás dessas perguntas, vai conseguir também criar outras perguntas, outras possibilidades, vai ampliar ainda mais o mapa e o repertório, né? Tenha sempre um objetivo em mente antes de usar as perguntas. Por exemplo, ajudar uma pessoa numa determinada mudança, conseguir um objetivo ou resolver algo específico. Sempre que a gente vai começar a fazer um trabalho em cima de perguntas, primeiro, a gente tem que ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Claramente, o que eu quero fazendo essas perguntas? Isso é extremamente importante. Isso a gente sempre fala quando a gente vai trabalhar com um metamodelo. Sempre que eu faço esse tipo de perguntas para o meu cliente, eu vou estar desafiando ele, eu vou estar gerando um desconforto nele. Então, eu preciso saber, primeiro, qual o meu objetivo com essas perguntas, para que eu possa ser efetivo, verdadeiramente efetivo. Porque senão as minhas perguntas vão ficar muito aleatórias e eu acabo transitando de um lado para o outro e não chego a lugar nenhum. Então, o primeiro passo é o que eu quero especificamente fazendo essas perguntas. E aí a primeira pergunta poderosa que eu tenho é justamente essa: o que você quer especificamente? Muitas vezes o meu insucesso numa interação, seja num processo de terapia, no coaching, num processo de vendas, numa interação com outra pessoa, para qualquer tipo de relacionamento, é a falha na comunicação. Eu não entendo exatamente o que a pessoa quer, ou não deixo muito claro o que eu quero. Na terapia é essencial eu saber exatamente o que a pessoa quer. Boa parte das vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ela vem com um problema e ela sabe muito bem que ela não quer mais aquele problema. Eu não quero mais procrastinar, eu não quero mais engordar, eu não quero mais ter insônia, eu não quero mais ter depressão. Mas ela não sabe exatamente o que ela quer. Então, quando eu faço essa pergunta, eu desafio ela a pensar sobre a solução desse problema. Eu considero essa a pergunta mais importante na terapia. O que você quer especificamente? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O que você quer como resultado deste processo de terapia? O que você quer especificamente? Exemplo, a pessoa quer emagrecer. Beleza, ela quer emagrecer quanto especificamente? Eu quero emagrecer, porque emagrecer, se eu tenho 90 quilos e eu emagrecer 1 quilo, eu emagreci. Mas quanto especificamente? Eu preciso saber, eu preciso metrificar isso. O que você quer mudar especificamente? Então, essa é a pergunta mais importante. Segunda pergunta aqui: como você vai saber que conseguiu esse objetivo, isso que você quer? Quando alguém tem um objetivo, é importante descobrir qual será a sua evidência de sucesso. Quando eu pergunto para a pessoa como ela sabe ou como ela vai saber que conseguiu esse objetivo, eu forço ela a pensar sobre o resultado. Eu jogo ela lá para frente e ela se associa a essa experiência no futuro. Então, isso já não deixa de ser uma ponte ao futuro também. Quando eu pergunto, né, como você vai saber que conseguiu esse objetivo? Isso é um pouco desafiador muitas vezes para a pessoa. Ela não vai entender exatamente isso. A ideia aqui é que eu quero saber o que ela vai ver, ouvir e sentir quando ela tiver o que ela quer. Aqui eu vou estar trabalhando com os sistemas representacionais da pessoa. Eu vou estar trabalhando com submodalidades também. Eu preciso saber o que ela vai ver, ouvir e sentir. Quando ela pensar sobre isso, ela vai ver, ouvir e sentir
isso que vai acontecer, né, lá no futuro, quando ela alcançar esse objetivo. Então, eu já estou fazendo ela experienciar isso. Isso é muito bom. Primeiro, eu entendo, eu sei como. Agora, eu sei aonde nós estamos indo e quando nós vamos chegar. O Vitor, o como é uma tomada de decisão, né? Ela força a busca, né? É o como ele vai gerar estratégia. É, tipo, eu posso ir a Porto Alegre a pé, de bike, de carro ou de Isso. avião. Como especificamente? O como ele vai gerar essa, ele vai buscar estratégia, ele vai criar estratégias. Isso é muito importante, tá? Na verdade, o como faz muito mais do que isso também, né? Vamos lá. Terceira pergunta. Como você é quando está no seu melhor estado? Aqui ficou grudadinho ali, né? A minha escrita, eu fiz rapidinho, ficou. Vou ter que editar um pouquinho mais. Como você é quando está no seu melhor estado? Isso aqui é muito legal, é uma pergunta muito poderosa. Porque aqui, a fim de responder essa pergunta, a pessoa acessa esse estado de recursos, pelo menos em algum nível. E ela acaba se empoderando, porque ela experiencia isso. Como é quando você está muito confiante, quando você está muito seguro, quando você está no seu melhor estado mental? Seguro, confiante, feliz, alegre? Como é? Então, ela vai precisar experienciar. Tá? Aqui é bem interessante. Aqui, exemplo, né? Eu vou usar a palavra-chave justamente naquilo que ela está me trazendo, dentro daqueles recursos que ela acredita que precisa para resolver um problema ou para superar uma situação. Então, depois que ela me traz isso, eu pergunto: como é? Ou como você é quando está nesse estado? Nesse estado focado, nesse estado relaxado, nesse estado de segurança, de convicção, nesse estado de alegria? Como você é? Ela vai precisar experienciar isso, ela vai buscar essa referência. Isso é muito bom porque eu empodero ela. Quarta pergunta aqui, ó. Estava pensando, ou estou curioso para saber, ou eu fico pensando, ou eu me pergunto, né? Essas expressões elas são amenizadoras e é muito legal em algumas perguntas porque elas não são diretas. Porque como eu estou trabalhando aqui basicamente em cima de um metamodelo, normalmente eu estou desafiando a pessoa a pensar e refletir sobre essas situações problemáticas dela. Na maioria das vezes, nós tentamos desviar a nossa atenção dos problemas, da dor. Quando a gente tem um problema, a gente está sofrendo, a gente tem dor, assim como uma dor física. E, em geral, eu tento desviar a minha atenção, eu tento esconder isso. Eu não paro para pensar sobre isso porque isso é desafiador e me causa mais dor. Então, o meu cérebro tenta evitar. Quando eu estou trabalhando em cima disso, é desafiador porque a pessoa vai tentar fugir. Essas expressões amenizadoras me ajudam a ser mais efetivo, tá? Então, eu posso perguntar, ao invés de perguntar diretamente, eu comento. Eu fico pensando, ou eu estou curioso, eu fico curioso para saber. Aqui exemplos. Eu fico me perguntando, o que você quer alcançar? Eu fico curioso para saber. Como você sabe disso? Então a pessoa me traz uma pergunta, né, ou me traz uma afirmação. Por exemplo, nesse segundo caso, ela me traz uma afirmação e eu posso fazer justamente usar essa pergunta. Eu fico curioso para saber como você sabe disso. Beleza? Então, essas expressões amenizadoras, elas são bem interessantes. E principalmente para algumas pessoas que são mais na defensiva. Quinta pergunta aqui, ó. Essa pergunta, ela é muito legal e ela é bem desafiadora também, tá? Se houvesse um milagre essa noite, como você saberia? Essa aqui é muito bacana. Então, exemplo aqui. Se houvesse um milagre essa noite e quando você acordasse amanhã de manhã, tudo em tal área da vida dela fosse exatamente como você gostaria que fosse, como é que você saberia que o milagre aconteceu?
Essa aqui é uma pergunta muito legal. O Bandler usa muito essa pergunta aqui. É uma das que ele usa muito, que ele dá de exemplo. Se acontecesse um milagre, porque a pessoa muitas vezes ela não sabe como vai ser lá no futuro quando tudo aquilo tivesse resolvido, né? Ela tem dificuldade para expressar isso. Aí essa pergunta soluciona isso. Se acontecesse um milagre, aconteceu um milagre durante a noite, amanhã de manhã você acordou e tudo mudou. Como você saberia que mudou? O que ia acontecer? O que você ia ver, ouvir, sentir? Em que você ia acreditar que te permitiria saber que aquilo tinha acontecido? Essa é uma pergunta bem desafiadora e muito bacana da gente fazer na terapia. Ela vai desafiar a pessoa a pensar sobre aquilo, a refletir sobre aquilo. Eu estou criando uma analogia, então é hipotético. Eu não estou dizendo como que vai ser quando isso se resolver. Né? Na primeira pergunta lá, ou em uma das primeiras perguntas, era isso, né? O que vai acontecer? O que você vai ver, ouvir e sentir que vai te mostrar que você alcançou esse objetivo? Aqui é a mesma coisa, só que de uma forma muito mais dentro de uma analogia, né? Dentro de uma hipótese. Mas é basicamente isso. Ela vai me dizer como que ela vai se comportar, qual vai ser a postura, que pensamentos ela vai ter, como ela vai se sentir, quais sentimentos ela vai ter, como ela vai olhar para o mundo, como ela vai ver o mundo, como ela vai ver as pessoas, como as pessoas vão ver ela, o que as pessoas vão falar para ela, o que as pessoas vão pensar sobre ela. Né? Aqui, lembrando que aqui são perguntas, obviamente que essas perguntas levantam várias, ou abrem várias hipóteses. Aqui vai ter uma pessoa que vai dizer, eu não sei como que vai ser, porque eu não sei o que as pessoas pensam. Aqui eu não quero saber, eu não quero que ela seja uma vidente que consegue ler o pensamento das pessoas. Não, isso é hipotético. É só se acontecesse, se por um milagre acontecesse, né? Uma mudança assim e amanhã de manhã tudo se resolvesse. Então, dentro dessa hipótese, né, é muito mais fácil dela me trazer essas referências, porque na verdade eu não quero saber o que os outros vão pensar, eu quero saber o que ela vai imaginar que os outros estão pensando sobre ela. Entende? Então, essa é uma pergunta muito bacana nesse sentido, vai abrir muitas portas aqui. Um grande objetivo dessas perguntas, né, que é também um dos grandes objetivos da PNL e de qualquer terapia, é ampliação de mapa, como a gente fala na PNL, né? As pessoas elas têm problemas porque elas estão muito focadas elas estão vendo um ponto só. Quando eu amplio o mapa de possibilidades dela, ela começa a ver outras possibilidades, ela tende a buscar uma possibilidade que seja muito mais fortalecedora. Esse sempre é o objetivo com a terapia, com o coach, com qualquer interação assim. Esse também é um dos grandes pontos, eu estava falando antes sobre a terapia ericksoniana, né? A terapia ericksoniana, ela é muito efetiva justamente por isso, porque ela não tenta implantar um novo processo na cabeça da pessoa. Ela abre esse leque de possibilidades e primeiro, ela faz com que a pessoa acesse os recursos que ela já tem para resolver o problema. Então, eu estou ampliando o mapa, ela percebe que ela tem os recursos e ela tem novas possibilidades, ela vai buscar uma nova possibilidade, porque, afinal de contas, é assim que a mudança acontece. Ou, em última análise, se a pessoa não tem esses recursos, e algumas pessoas não têm esses recursos, eu vou ensinar esses recursos, porque, às vezes, é uma falta de capacidade também. Aí eu ensino esses recursos para a pessoa e, com certeza, ela tem muito mais chance de mudar, de acontecer o processo de mudança. Aqui, com essas perguntas, eu não deixo de fazer isso, tá? Eu estou ampliando o mapa também. Obviamente que eu não vou solucionar um problema, na maioria das vezes, simplesmente com essas perguntas, mas elas vão ajudar em todo o processo terapêutico, né, na ampliação de mapa do cliente e também para eu entender as estratégias, como ele faz o que ele faz. Isso é muito importante para o processo terapêutico. Eu preciso entender a estratégia da pessoa para fazer aquilo que ela está fazendo, que é um problema, para resolver esse problema, qual estratégia ela utiliza para resolver problemas,
eu preciso entender o que ela experiencia agora e o que ela quer experienciar no futuro. Então, essas perguntas vão me ajudar a extrair essas informações para que eu consiga criar o meu processo terapêutico e conduzir esse processo terapêutico. Tá? Sexta pergunta. Quando? Pontinhos. Ou quanto? Essa é uma pergunta que o Bandler usa muito. Quanto pontinhos você consegue suportar? Essa é uma pergunta muito legal. Esse tipo de pergunta desafia a pessoa a ampliar os seus limites. Porque quando você faz a pergunta, a pessoa começa a imaginar extremos positivos. Essa é uma pergunta que parece bastante boba, mas é bem complexa se a gente parar para pensar sobre isso. Quanto prazer você consegue suportar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Quanto prazer eu sou capaz de suportar? Quanto sucesso eu sou capaz de suportar? Que boa parte das vezes a gente está se sabotando por medo de alcançar aquilo que a gente quer. Porque a gente não tem referências. Quando eu começo a olhar e pensar sobre isso, né, e buscar esses extremos, eu estou ampliando os meus limites. Quanto sucesso você é capaz de suportar? Quanta felicidade você consegue suportar? Essa é uma pergunta bem legal de se fazer também, num processo terapêutico. Inclusive, na formação de PNL, nos slides, logo que a gente começa a formação, eu coloco essa pergunta aqui. Quanto prazer você consegue suportar? Essa é uma frase do Bandler, né? Que ele coloca na formação dele também. E é bem interessante da gente parar para refletir sobre isso. Na maior parte do tempo a gente não pensa sobre isso, né? Talvez nenhum de nós nunca tivéssemos pensado sobre isso. Qual é o nosso limite de prazer? Qual é o nosso limite de sucesso? Né? Quanta felicidade nós somos capazes de suportar? Será que a gente não está se sabotando e nos limitando por medo de alcançar mais sucesso, mais prazer, mais felicidade? Muitas vezes a gente faz isso. É possível, né? Tem gente que tem medo de crescer, medo de não dar conta de algo. Nós aprendemos, principalmente nós brasileiros, nós crescemos numa cultura, essa nossa cultura judaico-cristã, mais cristã, na verdade, né, do que judaica, mas onde nós somos muito limitados, nós somos ensinados a sermos humildes, a não sermos gananciosos, e a gente tem muito medo de tudo isso. A gente cria um medo do sucesso, da fortuna, da riqueza, do prazer, da felicidade. Parece que muitas vezes a gente está fazendo algo errado quando a gente está muito feliz. Parece que a gente está alcançando alguma coisa legal, a gente está fazendo mais dinheiro, a gente está prosperando financeiramente e a gente começa a se sentir culpado e nem sabe por quê. Parece que a gente está fazendo algo errado. É sobre isso, porque o nosso mapa está assim, a gente está focado em outra situação. Parece que Deus vai nos punir, o rico não vai para o céu, e por aí vai, né? Essas coisas que, mesmo a gente não acreditando, mas elas estão lá dentro do nosso inconsciente, lá trabalhando contra, a um nível inconsciente. Quando eu começo a refletir sobre isso, pensar sobre isso, eu começo a dar uma ampliada, a ampliar um pouquinho mais os meus limites. Na terapia, quanto maior ou quanto mais possível eu ampliar os limites do meu cliente, melhor. Sétima pergunta. Como você vai se sentir quando? E aqui, entre colchetes, sei lá se é colchetes, o que é isso? É igual O o Shakespeare. problema ou desafio não for mais um problema. Tá? Essa questão ela convida a pessoa a experimentar a vida sem o problema que ela tem ou ela acha que tem, na verdade, né? Este é um lugar poderoso para ele. Como você vai se sentir quando, e aí eu coloco o problema da pessoa, né? O problema, o desafio dela, eu gosto muito mais de usar desafio do que problema. Não for mais um desafio, não for mais um problema. Essa é uma pergunta bem legal, porque vai mais ou menos na linha daquelas outras perguntas que a gente fez antes, mas aqui eu estou trabalhando mais num nível sinestésico. Como ela vai se sentir? É, Como vai ser? Como vamos você vai se procurar um sentir novo quando a problema. insegurança não for mais um problema, por exemplo? Como você vai se sentir quando o medo de falar em público não for mais um problema?
Como você vai se sentir quando a ansiedade não for mais um problema? A ideia é eu fazer a pessoa experienciar essas coisas. A gente já falou em outros encontros aqui, o nosso objetivo tem que estar muito claro, né? E com essas perguntas, dessa forma, eu vou fazendo o meu cliente criar esse objetivo, ele ir clareando essas imagens, essas percepções que ele vai ter, ele vai criando essa experiência futura. E ele sabe, e eu vou alimentando isso para deixar isso cada vez mais atraente. Milton Erickson dizia que não é que as pessoas não queiram mudar, elas não estão suficientemente motivadas para isso. Com essas perguntas, eu vou motivando, porque eu vou deixando isso cada vez mais atraente, mais sedutor para ela, fazendo ele experienciar isso e sabendo para onde ele vai. Então, ao mesmo tempo que eu vou criando esse objetivo com ele, eu vou tornando esse objetivo cada vez mais atrativo, mais real, né? Porque quanto mais claro tiver dentro da minha mente, mais real ele se torna e mais fácil é de eu concretizar isso de verdade no mundo real, né? Então, essas perguntas me conduzem para isso também. Pergunta número 8. O que você faria se soubesse que não poderia fracassar? Isso é uma pergunta bem legal também. Muitas vezes a gente não faz as coisas por medo, a gente não arrisca por medo do fracasso. Na terapia, no coaching, isso é muito frequente também. As pessoas não fazem porque elas têm medo de fracassar, medo de julgamento, medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, e por aí vai. Quando eu trago essa possibilidade, né? Quando eu trago essa pergunta, eu estou tirando esse obstáculo da frente dela. E eu nem estou dizendo que ela precisa fazer isso, eu só estou trazendo uma hipótese. O que você faria se você soubesse que não poderia fracassar, que isso não poderia dar errado? O que você faria? Aqui ela tem muito mais facilidade para criar essa experiência, para pensar sobre isso. Então, essa é uma pergunta que vai me ajudar a desviar de alguns obstáculos também na hora de trabalhar com esse cliente. Porque boa parte das vezes, quando a gente vai fazer uma anamnese, um metamodelo, a gente vai se deparar com esses obstáculos. A gente faz uma pergunta e a pessoa rebate, né? E às vezes eu ir muito direto, eu fico batendo em cima de uma tecla só e não saio do lugar. Então, quando eu trago essas possibilidades, eu estou superando alguns obstáculos, alguns desafios, algumas objeções que essa pessoa tem. Nas vendas, eu poderia fazer essa mesma pergunta. Como seria se o dinheiro não fosse um problema? Se o preço não fosse um problema? O que você faria? Mesma coisa. Por isso que eu disse que essas perguntas não se encaixam só a terapia ou coaching, né? Se encaixam em qualquer área, qualquer interação. Acho que tem mais umas 3 ou 4 perguntas só. Eu fiz bem curtinho hoje para nós não nos prolongarmos muito. Uhum. Eu tenho bastante material sobre isso também. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais um encontro com mais conteúdo, até um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre metamodelo também para enriquecer um pouquinho mais, para quem ainda não tem o conhecimento do metamodelo. Essa pergunta número 10, ó. Como você sabe quando ter o problema ou o desafio? Essa é uma outra pergunta que é contrária às outras que nós trouxemos logo agora, né? Como você sabe quando ter o problema? Essa é uma pergunta bem legal. Tá? Quando ter o problema? Quando ter o problema, exatamente. Como você sabe quando procrastinar? Como você sabe quando fumar? Aqui eu estou identificando gatilhos, por exemplo, né? Porque quando especificamente tu procrastina? Porque não é o tempo todo. A pessoa diz assim, eu procrastino, né? Mas ela não procrastina o tempo todo. Então, quando especificamente ela sabe? Aqui eu estou buscando a estratégia mental dela.
E aqui eu posso fazer várias perguntas para aprofundar ainda mais, detalhar ainda mais essa informação, porque eu posso chegar a um nível a um nível de submodalidades, a um nível de estratégia mental. Como especificamente ou quando especificamente ela sabe quando procrastinar ou quando fumar. Pode ser uma imagem mental, pode ser um som, pode ser uma sensação. Obviamente que tudo isso faz parte desse conjunto de estratégia, mas qual é o ponto inicial? Então, eu posso ir fazendo perguntas até descobrir o ponto inicial, o primeiro ponto que dispara todo o outro conjunto de situações para que esse problema se desenvolva no mundo. Primeiro aqui, está ficando muito claro para a pessoa que não é o tempo todo que ela tem aquilo. É em alguns momentos. Eu tenho ansiedade. Quando, especificamente? E como eu sei quando ter ansiedade? Depois vai ter uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta que está num dos livros do Bandler, que eu acho muito legal também, que vai um pouco além dessa pergunta aqui. Tá? Mas aqui tem uns exemplos. Por exemplo, aqui, ó, como você sabe quando procrastinar, quando procrastinar ou quando procrastina? Como você sabe quando fumar? Qual o momento específico? Né? Como você faz para o problema ou desafio? Né? Por exemplo, aqui, como você faz para ter medo de falar em público? Aqui também eu estou eliciando essas estratégias. Como você faz para ter esse problema? O que ela faz? Como ela produz isso no mundo? Como você faz para ter medo de falar em público? Quando ela me traz a estratégia em detalhes, eu opero em cima dessa estratégia, para modificar essa estratégia. Aqui, na verdade, a gente vai estar falando muito em cima de submodalidades. O Bandler trabalha muito em cima disso. Em cima da estratégia mental, ele muda essa estratégia, ele muda esse conjunto de coisas. É o mesmo que um programa de computador. Para quem já estudou programação aqui, sabe que a gente vai digitando um código de programação e se tu digitar um códigozinho errado, um detalhezinho errado, o programa inteiro não funciona. Verdade. É exatamente assim com a nossa programação mental. Nós temos um programa completo ali, é um código completo que faz com que aquele programa, exemplo aqui, medo de falar em público, funcione. Quando eu mudo esse código em algum nível, tem uma grande chance de eu mudar esse programa, desse programa não funcionar mais. Essa é a ideia, é eu entender essa estratégia para operar em cima dessa estratégia. Isso é um processo de modelagem, eu estou modelando o problema, eu estou entendendo como ela faz para produzir este problema. Como você faz para ficar endividado, por exemplo? É muito comum, a pessoa não consegue fugir das dívidas, ela sabe que não pode se endividar, mas ela está sempre produzindo isso na vida dela. Eu preciso entender qual é a estratégia, como ela faz para fazer isso. Eu não sou uma pessoa endividada, eu não sei como fazer isso. Se eu tivesse que ficar no teu lugar, se algum dia, por algum motivo, tu não pudesse fazer o teu papel no mundo, tivesse ocupado, tivesse outra coisa para fazer, e eu precisasse ocupar o teu papel, como eu faria para ter medo de falar em público? O que eu precisaria ver, ouvir, sentir? Qual seria a minha postura? O que eu precisava pensar? Quais imagens mentais eu teria? O que eu tinha que fazer? Tudo em detalhes, para que eu possa produzir isso. É isso que eu quero que ela me conte. É isso que eu quero com essas perguntas. Que ela me ensine como ter medo de falar em público, como ser uma pessoa endividada, como ficar desmotivado, como procrastinar, como ser um fumante, como ser um viciado em álcool e por aí vai. Eu estou buscando as estratégias dela para que a gente possa trabalhar em cima dessas estratégias. Essa é uma pergunta bem poderosa, bem desafiadora e, obviamente, que eu vou fazer muito mais perguntas em cima dessa, porque vai desafiar a pessoa e ela vai ter uma certa dificuldade, para não dizer uma grande dificuldade, boa parte das vezes, para me trazer essas informações. Se eu sou um PNLista competente, eu vou saber extrair isso, porque eu vou saber, eu sei que eu preciso extrair as estratégias a nível de submodalidades. O que ela vai ver, ouvir, sentir, qual sensação, qual sentimento, aonde ela vai ter essa sensação, que imagens mentais vêm na cabeça,
como são essas imagens, são imagens claras, turvas, são imagens confusas, são imagens nítidas, são imagens próximas, distantes, são filmes, são imagens estáticas. Que sons ela ouve? É diálogo interno? Qual é o diálogo? É ela mesma que fala? Qual o tom de voz? Qual o volume dessa voz? Ou são outras pessoas que estão falando para ela? Qual o volume? Qual o tom de voz? Quais pessoas são que estão falando? Né? E por aí vai, qual a direção desse som? Tudo isso eu posso trabalhar em cima. Quanto mais detalhes eu tiver dessa estratégia, mais fácil é de eu operar. Por isso que eu sugiro sempre que a pessoa faça formações de PNL, que ela vai entender muito mais sobre isso, vai ficar muito mais fácil de fazer um processo terapêutico. Pergunta número 12. O que te impede? Essa também é uma pergunta bem legal de fazer e que desafia bastante a pessoa. Quando você ouve as palavras eu não posso ou eu não consigo, pode haver uma crença limitante à espreita. Na verdade, é uma crença limitante, na verdade, tá? Aí você pode descobrir o obstáculo perguntando o que te impede. Exemplo aqui, eu não consigo perder peso. O que te impede de perder peso? Essa é uma pergunta bem poderosa que vai buscar entender qual é esse obstáculo. Na verdade, é um obstáculo mental. Ela acredita que aquilo é o problema, que aquele é o obstáculo. Muitas vezes ela nem sabe se tem mesmo um obstáculo e talvez aqui ela se dê conta, quando a gente faz essas perguntas, ela se dê conta que, opa, nada me impede. Na verdade, foi eu que não tentei suficientemente ou suficientes vezes ou da forma correta emagrecer. Isso é ampliação de mapa. É eu fazer perguntas que extraiam estratégias, que ampliem mapa, que criem novas estratégias. É sobre isso que a gente está falando. Essa pergunta eu posso usar também nas vendas. Eu sou um vendedor. E quando eu falo vendedor, nós terapeutas somos vendedores. A gente precisa vender a nossa terapia. O que te impede de fechar esse pacote de terapia agora? É tempo? É dinheiro? É distância? O que que é? Quando ela traz a objeção, eu posso superar essa objeção. Eu tenho a oportunidade de fazer uma contraproposta, de superar essa objeção. Quando ela me dizer, eu não posso fazer agora, beleza, então tá, então deixa para a próxima, eu perdi um cliente. Quando eu pergunto o que te impede de fechar esse pacote agora, o que te impede de fechar esse negócio agora, o que te impede de fazer isso agora, eu tenho uma oportunidade aqui de entender qual é esse obstáculo e talvez trazer novas possibilidades para superar esse obstáculo. Pergunta número 13. O que aconteceria se você não fizesse isso? Essa também é uma pergunta bem legal. Quando você ouve as palavras como deve, ou tem que, ou precisa, ou deveria, é um sinal de que a pessoa está passando por falta de escolhas, ela não tem muitas opções. Aqui ela está vendo só uma opção. Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer os meus pais felizes. O que aconteceria se você não fizesse isso? Isso é uma pergunta que desafia a pessoa também a refletir sobre isso. O que que ia acontecer se ela não fizesse? O que aconteceria se ela não fizesse o negócio prosperar? O que aconteceria se ela não... Sei lá, tantas possibilidades que tem da gente usar essa pergunta. Isso também faz a pessoa refletir sobre e abre possibilidades para ela ampliar mapa. Pergunta número 14. Eu acho que essa aqui é a última. É a última. Se você soubesse, qual seria a resposta? Essa é uma pergunta bem bacana também, bem poderosa. Essa é uma ótima pergunta quando as pessoas dizem, eu não sei. E isso é muito comum. Eu não sei. Exemplo aqui. A pessoa, né, trouxe lá a situação e eu digo, sim, eu sei que é desafiador saber a resposta para algo assim. Mas se você soubesse, qual seria a resposta?
Eu não estou dizendo que ela sabe, ela já disse que não sabe. Não sabe como resolver. Mas e se você soubesse? Qual seria a resposta? Aqui eu estou abrindo a possibilidade dela trazer isso de uma forma bem natural, bem inconsciente mesmo, deixar bem intuitiva. Com um Muitas. rapport, Oi? né? Cortou o teu áudio, Douglas. Com um rapport bem estabelecido para fazer essa pergunta. Porque se tiver mais ou menos, a pessoa olha para ti assim, ó, tchau. Sempre. Sempre a gente vai fazer essas perguntas, a maior parte delas a gente precisa estabelecer rapport, precisa criar conexão. Eu sempre alerto, né, que é bom avisar a pessoa que vai fazer aquilo. Olha, a gente vai fazer um processo aqui que vai te desafiar. Provavelmente vai te deixar desconfortável em alguns momentos, mas é extremamente importante que nós façamos isso. Eu quero que isso seja bem natural, bem tranquilo para ti. Quando eu faço essas perguntas mais hipotéticas, eu deixo muito claro, isso é só uma hipótese, tá? Só uma hipótese. Se você soubesse, qual seria a resposta? De uma forma bem intuitiva. Qual é a intenção aqui? A intenção é eu trabalhar naqueles níveis que o Milton Erickson trabalhava. Milton Erickson acreditava que as pessoas já tinham os recursos que elas precisavam para superar os desafios. Quando eu faço essas perguntas, ela vai pensar sobre isso. Muitas vezes o nosso inconsciente está gritando a resposta. E a gente não dá ouvido, porque o nosso racional está aqui para atrapalhar todo o jogo, né? Quando eu faço essas perguntas, talvez eu abra aqui a possibilidade dela buscar no inconsciente dela as respostas de uma forma bem intuitiva. A palavra intuição é muito legal da gente usar. De uma forma bem intuitiva. Só deixa vir. Sem julgamento, sem nada. É só se você soubesse. Se é uma possibilidade, né? Aí eu tenho uma chance de receber uma resposta. Obviamente que algumas dessas perguntas aqui eu não vou receber resposta, claro, né? E aí eu preciso fazer outras perguntas. Por isso é bom eu ter um repertório bem grande dentro do metamodelo para que eu saiba extrair essas perguntas. Tem uma outra pergunta que é bem legal também. Eu achei que eu tinha colocado aqui, não coloquei, que o Bandler usa muito, que é basicamente o que eu fiz depois, né? Ele pergunta justamente isso tem no livro, eu acho que é a estrutura da magia, não lembro, em que ele usa a pergunta assim, é uma mulher que fica ansiosa cada vez que a família se atrasa e ela tem um ataque de pânico. E ela não sabe o porquê aquilo acontece, como acontece, ela não sabe, ela só sabe que tem ataque de pânico cada vez que a família se atrasa para chegar à noite em casa. E ele faz a pergunta justamente assim: se por uma eventual casualidade, em um determinado dia, tu não pudesse, tu estava ocupada, estava fazendo outra coisa, tu não pudesse fazer o teu papel, e eu precisasse ficar no teu lugar, como especificamente eu faria para ter um ataque de pânico quando a minha família não chegasse? Eu sou agora a fulana. Como eu faria para fazer esse papel no mundo? Como eu seria a fulana? Aí aqui eu posso dar possibilidades. Como seria? Eu iria olhar para o relógio, ia ver que já eram 19 horas e eu ia me sentir de alguma forma, eu ia pensar em alguma coisa, iam vir imagens, o que seria? E aí a pessoa começa a me trazer essa informação. E aí eu vou trabalhando junto com ela e dando essas possibilidades para extrair essa informação que eu quero. Quais imagens iam vir na minha cabeça? Como seria a minha postura? O que eu ia pensar? O que eu ia sentir? Aonde eu ia sentir isso? Ia ser um nó na garganta, um aperto no peito? O que seria que eu ia sentir primeiro? E depois disso, o que eu iria sentir? Porque não é uma coisa que começa e pronto. É uma coisa que começa e tem um conjunto de coisas que vão acontecendo para entrar naquele loop. Depois disso, o que aconteceria? E depois? E depois? E depois? E depois? E assim eu vou eliciando toda a estratégia da pessoa. Eu vou fechar aqui a nossa apresentação. Beleza. Olha aí. Entrou mais gente. Eu trouxe aqui 14 perguntas hoje para a gente não se prolongar muito. Dúvidas, perguntas, curiosidades, complementos, quiserem colocar algo, eu sei que tem bastante gente que tem bastante conhecimento aqui nessa área, quiserem colocar, podem ficar bem à vontade. Aí abram o microfone, fiquem à vontade. Se ficou alguma Na dúvida verdade, sobre o assim, que eu trouxe, pode falar. quem quer falar? Oi? Eu achei que alguém ia falar.
Eu achei que tu ia falar. Não, eu ia falar, mas achei que alguém ia falar antes, Ah, daí tá. eu parei. Não, assim, o metamodelo, ele é bem interessante. Eu lembro quando eu não era aluno ainda, o Marcelo falava metamodelo, metamodelo. Falei, o que é o metamodelo, né? Ah, e quando eu aprendi a usar o metamodelo nas anamneses, as coisas ficaram mais simples. Então, hoje eu utilizo, porque senão você fica, na verdade, fazendo pergunta muito rasa e você acaba não extraindo o real motivo dela estar ali. Porque muitas vezes a pessoa ela quer resolver algo, mas ela própria muitas vezes não conhece o real problema. Ela fala, Isso. não, eu não sei, eu não sei se eu tenho algo para melhorar. Talvez eu tenha, eu não sei, eu nunca pensei nisso. E, e quando eu comecei aprendi a utilizar, realmente a pessoa faz aquela busca, né? Não, mas como? Isso. Quando Basicamente acontece? mais ou menos por aí. Eu falei antes sobre a terapia ericksoniana, né? Sobre o modelo Milton, enfim, comunicação ericksoniana, hipnose ericksoniana, na verdade. E a abordagem do Milton Erickson, ela supera um pouquinho a necessidade do metamodelo também, obviamente, né? Porque ela vai trabalhar em cima de toda essa experiência metafórica da pessoa. Então, isso também para quem não domina tanto o metamodelo e principalmente para clientes que são mais rígidos, são clientes mais autoritários, onde essas perguntas do metamodelo, isso que essas perguntas que eu trouxe aqui são perguntas bem tranquilas, tem perguntas que desafiam muito mais o cliente. E vai ter alguns clientes que vão realmente espanar e vão embora. Então, óbvio que com cada cliente eu utilizo uma ferramenta diferente. A comunicação ericksoniana, ela justamente supera essa necessidade e ela é muito poderosa e muito efetiva, principalmente para esses clientes que são mais rígidos, mais autoritários, né? Porque eu não preciso desafiar tanto ela, não preciso extrair tanto essas estratégias. Eu vou trabalhar muito em cima das próprias metáforas, da experiência metafórica da pessoa, né? Isso é muito bacana. Eu vou trabalhar em cima dos sintomas que ela está me trazendo também, porque os sintomas fazem parte do problema, na verdade, também, né? É uma parte também importante da terapia é entender os sintomas do cliente. Só, obviamente, que só saber os sintomas não resolve o problema, né? Assim como na boa parte das vezes, só trazer para consciência não resolve um problema. Por isso que só conversar sobre um desafio não resolve, não supera o desafio. Porque muitas vezes eu entendo, eu sei o que eu tenho de errado, eu sei o que eu deveria fazer, mas eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. O, Algo sobrenatural me impede, né? o Na Renan, verdade, são os meus processos inconscientes. Aí, dentro desse modelo de terapia, eu trabalho justamente com isso, dentro de uma abordagem totalmente permissiva, de uma abordagem totalmente indireta, né? Que facilita muito esses processos e que vai forçar muito mais o cliente a buscar esses recursos inconscientes que ele já tem para resolver aquela situação desafiadora. Porque dentro, por exemplo, das abordagens mais diretas, né, da terapia, a hipnose era muito assim, agora está mudando, principalmente com a entrada da PNL de uma forma muito mais efetiva nas formações de hipnose, está mudando isso porque acaba eliciando essas capacidades do cliente e acaba ensinando novas capacidades para as pessoas. o, Mas a forma mais poderosa e mais efetiva que tem é fazer com que o cliente encontre essas capacidades por si só e coloque em prática essas capacidades que ele já tem. Só deixa eu ver aqui. A Grace soube ver nesse assunto totalmente novo
tudo isso para mim. Já li algumas coisas, mas bem superficialmente. Estou encantado com essa aula. Que legal, Graça, muito bom, muito legal. Todos os nossos encontros aqui, a gente procura trazer mais conhecimentos. Eu não sei se a Graça tá inscrita na próxima turma agora de hipnose aqui em Porto Alegre, que vai ser segunda turma do ano. Na verdade, a gente tem uma turma em São Paulo agora, final de janeiro, de não verbal, e depois a gente vai ter uma formação que vai ser muito legal, não verbal, lá em São Paulo. E a formação de hipnose clínica aqui em Porto Alegre vai ser muito boa também, vai ser uma turma bem bacana. Acho que vai ser os nossos 2 primeiros eventos esse ano vão ser muito bons. A gente vai começar muito bem esse ano. Ô, Vitor, Marcos, oi. é, então, a gente pode dizer que a diferença da linguagem do modelo Milton para o metamodelo é justamente a questão de ser uma coisa mais, vamos dizer assim, um processo mais, não só, fala, metafórico, inconsciente, uma coisa mais, não tão direto, tipo assim, É ó, como assim, você... é assim, ó. De uma forma bem simples, tá? No metamodelo, eu faço um afunilamento para baixo. Eu faço checking down. Eu especifico. A pessoa traz algo muito aleatório, algo muito subjetivo, algo muito metafórico, muito superficial. E dentro disso, eu vou afunilar essa metáfora, essa falta de especificação, essa superficialidade, eu vou aprofundar para chegar ao cerne da informação. Isso é o que eu faço com o metamodelo. É um modelo direto, é comunicação direta. O modelo Milton é inversamente o contrário. Eu faço chucking up, eu afunilo para cima. Eu pego algo e crio possibilidades. Eu tenho uma situação aqui. No modelo Milton, eu trago possibilidades. Quem sabe isso, ou aquilo, ou aquele outro. Eu lembro de um momento, eu lembro de uma pessoa que fez isso e aquilo, e foi dessa forma, assim, assim, assim. Então eu abro possibilidades. E aí a pessoa pega aquilo que, no modelo Milton, é isso que ela faz. Eu pego aquilo, ela pega de tudo aquilo que eu falei, que é tudo isso, e ela traz para a experiência dela. Tudo isso é muito subjetivo, não é diretamente direcionado para o problema dela. É subjetivo, são hipóteses, metáforas, possibilidades. E ela pega isso e diz: opa, a um nível inconsciente, óbvio, ela pega tudo isso e pode. O porquê a metáfora é tão efetiva? Porque nós necessariamente, nós obrigatoriamente somos levados a buscar um significado para uma história. Alguém conta uma história para nós, seja real ou imaginária, primeiro nós vivenciamos isso. Se eu conto a história aqui de uma viagem que eu fiz para a praia semana passada, e eu começo a contar essa história, e eu começo a trazer detalhes, quanto mais detalhes eu trouxer, mais rica vai ficar a experiência de vocês. Mas vocês vão experienciar isso. Se eu trouxer experiências sinestésicas, vocês vão sentir num certo nível, visuais, auditivas da mesma forma. Então, primeiro vocês vivenciam essa história junto comigo. E depois, essa história, essa metáfora, se ela tiver em algum nível associada ao teu problema, tu vai interpretar, porque sempre nós vamos dar uma interpretação para as coisas, nós precisamos interpretar as coisas num processo bem inconsciente. Quando eu tenho um problema, eu pego essa metáfora, eu pego essas possibilidades todas e eu trago e associo com a minha experiência, com aquele desafio que eu tenho. E opa, olha aqui, eu tenho novas possibilidades agora. Agora é só eu fazer isso. Ô, Vitor, E aí eu eu tenho mais faço. uma pergunta para ti. Seguinte, é uma coisa que eu já li num livro que eu tenho aqui de PNL, entendi o que é e o que acontece, mas a aplicação disso, a associação disso e como isso não ficou muito claro. Por exemplo, quando a gente
fala dos níveis neurológicos, Sim, das competências, a capacidade e incapacidade consciente e inconsciente. Eu não sei que eu não sei, depois eu sei que eu não sei, entendeu? E assim vai indo. sim. Não, não entendi, não entendi a tua Eu quero saber é o seguinte, como que eu posso unir, utilizar, no caso do metamodelo, juntamente e ao mesmo tempo fazer e utilizar os níveis neurológicos de forma, essa união que eu não, assim, eu Tá, entendi o que é, tá. entendeu? Eu vou dar um curso bônus aqui para vocês de níveis neurológicos, tá? Níveis neurológicos, ele foi extraído da pirâmide de Maslow, né? Das nossas capacidades. O Robert Dilts, ele percebeu que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós experienciamos no mundo se encaixam dentro desses níveis neurológicos de aprendizagem. Tudo que nós fazemos, de bom e de ruim. Então, se eu tenho uma situação, um problema, um desafio na minha vida, ele vai estar ligado a um desses níveis ou a vários níveis neurológicos. Então, por exemplo, eu fumo. Eu fumo onde? Nível de ambiente, que é o mais baixo. Aonde eu fumo? Porque não é em todo lugar. Onde eu fumo? Onde eu experiencio esse comportamento? Porque fumar é um comportamento, engordar é um comportamento, ter ansiedade é um comportamento, depressão, qualquer comportamento que seja. Onde? Esse é o ambiente. Primeiro o nível de comportamento. O que eu faço, né? O que eu faço? Aí tem o nível de ambiente. Em quais ambientes eu faço isso que eu faço? Onde eu faço o que eu faço? Comportamento em um ambiente. Para que eu tenha esse comportamento nesse ambiente, eu preciso de capacidades. Quais capacidades eu utilizo para desempenhar, para produzir esse comportamento? Esse é um terceiro nível, o nível de capacidade. Quais capacidades eu utilizo? Porque tudo de ruim e tudo de bom que eu faço no mundo, eu utilizo de capacidades minhas, de recursos que eu tenho. Eu utilizo de recursos para ter depressão, para ter ansiedade, para procrastinar, para ter medo. Eu uso recursos ruins. Para produzir coisas boas também eu uso recursos. Confiança, segurança, recursos financeiros, materiais também, tá? É, eu tenho, além de capacidades, eu tenho, por exemplo, crenças. Eu preciso acreditar em algumas coisas que me possibilitem desenvolver as capacidades ou ter aquelas capacidades. Eu acredito que tenho aquelas capacidades para desenvolver aquele comportamento naquele ambiente. Então, quais crenças eu tenho que produzem esse comportamento? Quais valores eu busco atingir com esse comportamento? Esse é o ganho secundário que nós chamamos, né? O que eu ganho quando eu faço o que eu faço? Esse é um valor. Eu fico com medo de falar em público. Eu acredito que eu tenho medo de falar em público. Então, eu tenho medo, né? Eu acredito, é uma crença, que eu tenho medo, um comportamento, né? A capacidade de ter medo em um determinado ambiente, porque não é em todo ambiente. Se eu for tiver com os meus amigos lá, eu falo em público normal, mas dentro do grupo eu não falo. Então é nesse ambiente onde é um grupo grande de pessoas, beleza? Quais crenças? O que eu faço? Para que eu faço? São os meus valores, né? Os valores que eu estou atingindo. Eu faço para me manter seguro, por exemplo, porque eu acredito que se eu for falar em público, eu vou passar ridículo, as pessoas vão rir de mim e eu vou me sentir muito mal. Eu posso até morrer. Então eu não faço para me manter seguro. É isso que eu quero, me manter seguro. E aí eu utilizo de crenças, capacidades para gerar um comportamento naquele ambiente ou naqueles ambientes. Além disso, eu tenho um nível de identidade, que é o que eu sou. O que eu acredito que eu sou? Com aquelas crenças, aqueles valores, aquelas habilidades, capacidades e comportamentos produzem o que eu acredito que eu sou. O que eu sou? Eu sou um medroso, eu sou ansioso,
eu sou covarde, eu sou incompetente, eu sou depressivo. Essa é a minha identidade. Eu acredito que é aquilo. E depois tem um nível acima, que é nível de missão, contribuição, um nível acima, né? Familiar, de ambiente, né? E por aí vai. Bom, então tudo que eu produzo no mundo está dentro desses níveis neurológicos. Eu opero nesses níveis e quando eu opero num nível, eu vou interferindo nesses outros níveis. Beleza? Quando eu opero num nível mais acima, mais impacto eu causo sobre os outros. Então é isso que eu faço na terapia. Eu identifico esses níveis neurológicos dentro daquela situação problemática, eu opero dentro desses níveis neurológicos para produzir um resultado melhor. Então, normalmente eu faço assim, eu vou subir a escada dos níveis. Onde eu faço o que eu faço? Qual é o comportamento? Onde eu faço? Quais capacidades eu utilizo? No que eu acredito que faz eu fazer o que eu faço? Quais valores eu estou atendendo ali? Para que eu faço o que eu faço? Como eu me vejo? Minha identidade, né? E por aí vai. E aí depois eu opero ao contrário. Eu mudo a minha identidade, crenças e valores, capacidades, porque quando eu mudo crenças, por exemplo, eu mudo uma crença. Bom, eu não tenho a capacidade de parar de procrastinar. Quando eu mudo essa crença, então, se eu acredito que eu não posso parar de procrastinar, eu vou continuar, eu acredito numa coisa, eu continuo produzindo aquele comportamento e utilizando aquelas capacidades. Quando eu passo a acreditar que eu posso, sim, parar de procrastinar, opa, então se eu acredito que eu posso, ou eu já tenho essas capacidades, ou eu desenvolvo essas capacidades. Quando eu desenvolvo essas capacidades, eu mudo esse comportamento. E provavelmente eu mude os ambientes onde eu circulo. Eu sou um viciado em droga, eu vou na boca de fumo para comprar droga. Esse é o ambiente onde eu circulo. Eu paro de usar droga, eu não vou mais na boca de fumo, eu já não vou mais naquele ambiente, entende? Então, quando eu opero num nível mais acima, eu mudo os outros abaixo. Mudar um nível de baixo provavelmente não seja tão efetivo. Eu uso drogas e eu moro aqui nesse lugar aqui e tem uma boca de fumo na esquina ali. Aí eu mudo de lugar, eu vou morar num outro bairro, numa outra cidade. A chance de eu parar de usar droga é muito pequena, porque eu só vou parar enquanto eu não souber onde comprar. No momento que eu souber onde comprar, eu volto para um outro ambiente e continuo com tudo o que eu fazia antes. Agora, quando eu mudo, por exemplo, eu uso drogas, então eu tenho uma overdose e eu quase morro. Aí eu acredito que foi um milagre. Deus fez um milagre na minha vida. Deus, ou sei lá, que ser superior operou, né? E me deu uma segunda chance. Então, no nível mais alto, nível espiritual, eu tive uma segunda chance. Eu preciso resolver a minha vida. Aí eu mudei esse nível. Então, agora eu mudo a minha identidade, porque eu não sou mais um drogado. Eu sou uma pessoa livre da droga, porque Deus, Jesus, sei lá quem, me salvou. Entende? Então eu mudo essa identidade. As minhas crenças e valores também mudam. Porque antes eu fazia qualquer coisa para comprar droga, agora eu já não faço mais. Eu tenho outros valores, outras crenças. As minhas capacidades mudam, os meus comportamentos mudam e os ambientes onde eu circulo também mudam. Estava conversando com uma. Lembrei agora, né? Enquanto eu comentava. Estava conversando com uma pessoa esse final de semana, que fazia bastante tempo que eu não via, e ele comentou de uma outra pessoa lá que há muitos anos eu não vejo, que era eu tive supermercado, né? E a gente tinha um supermercado que era num bairro, e era uma vila, né? Então vai pessoas mais humildes. E tinha um cara que frequentava, era um cliente muito bom, inclusive, mas ele bebia muito, 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 fumava muito e era chato pra caramba. Justamente porque ele bebia demais, né? Era chato pra caramba. Ele disse: olha, o fulano parou de fumar e parou de beber. Mas como, né? Sozinho?
simplesmente parar de fumar e beber, não fez terapia, não fez nada, simplesmente parou. Como ele fez? Aí o cara me contou, não, ele me falou que ele lá um dia tinha bebido, né? Bebeu demais, acordou muito mal no outro dia, ressaca. E quem gosta de uma birita sabe, ou quem já gostou de uma birita sabe a estratégia do bêbado, né? No outro dia, tu toma uma para curar a ressaca. Não é assim? O bêbado, ele toma uma gelada para curar a ressaca do outro dia, do dia anterior. Eu não sei se isso funciona, porque eu, na minha concepção, eu acho que eu não conseguiria acordar de ressaca e ingerir qualquer coisa que tivesse passado perto do álcool. Mas esses caras, eles fazem. E aí ele bebeu uma. E disse que quando estava na metade daquela cerveja, ele começou a passar mal, se sentir mal. E começou a ter uma tremedeira e tal, algo que ele nunca tinha sentido. E começou a ficar cada vez mais mal. E ele estava no interior, numa fazenda, ele não tinha ninguém para socorrer ele. E ele achou que ia morrer. E nesse processo de desespero por achar que ia morrer, ele disse, cara, eu preciso parar de beber, porque senão eu vou morrer. Quer dizer, se eu escapar dessa, se eu sobreviver agora, eu vou parar de beber, eu não posso mais beber. E foi justamente isso que ele fez. Quando ele voltou, que ele acabou ficando bem, ele já tinha tomado a decisão. Foi algo muito impactante, o medo da morte. Ele tomou a decisão, eu não bebo mais. E aí, nesse mesmo processo, ele pensou assim, bom, já que eu não vou mais beber, eu também vou parar de fumar. E parou de fumar também. Entende? Sozinho, sem terapia, sem acompanhamento, sem nada. Simplesmente passou por um processo que foi muito impactante e, opa, vou mudar a minha vida. E aí ele muda tudo o que tem para baixo. Beleza? É assim que é assim que a gente aplica ou que a gente utiliza níveis neurológicos. Tem até alguns scriptzinhos que a gente faz, né, de alinhamento de níveis neurológicos, que a gente chama, que na verdade é só um nome, né, a gente não alinha nada, mas a gente chama a técnica de alinhamento de níveis neurológicos, que a gente vai trabalhando o problema da pessoa no nível de baixo para cima e depois volta ressignificando tudo. E aí a gente vai usar a linguagem metafórica, obviamente, a gente utiliza. Vitor, quando você fala de subir o nível, você pega do último ao primeiro? Isso. Basicamente sobre o que a gente estava falando aqui, tá? Basicamente eu vou fazer o seguinte, eu vou subir níveis neurológicos usando o metamodelo e eu vou descer níveis neurológicos usando linguagem ericksoniana. Ponto. Basicamente isso. Aí, provavelmente amanhã eu vou postar. Provavelmente amanhã eu posto esse vídeo lá no grupo. Para quem ainda não está na plataforma, né? Se ainda não tem acesso à plataforma, eu mandei o link lá de acesso, eu acho, no grupo. Se não tiver, manda o e-mail que eu envio. As outras formações, para quem já fez as outras formações, eu Mas tô. já fez a mudança de plataforma já? Não, Marcos, mas, por exemplo, a formação Master em Hipnose Clínica, que tu participou, por exemplo, o Master, aquele que foi presencial, né? Foi presencial e online. Tu fez online, mas tinham pessoas Híbrido. presenciais, né? Aquele mesmo conteúdo, não especificamente aquela turma, ela já está subindo toda para a plataforma. Está melhor porque foi uma gravação profissional, foi uma filmagem profissional e está subindo para a plataforma. Eu acho que só falta as aulas do domingo, de sexta e sábado já estão na plataforma. E eu vou mandar nos grupos lá, eu vou pedir, eu ou as meninas vão mandar lá, vão pedir para vocês mandarem um e-mail, porque como é uma formação paga e vocês já pagaram, aí eu não posso mandar o link de cadastro, porque senão vocês vão ter que pagar de novo. Então aí vocês só vão mandar um e-mail e eu faço a inclusão de vocês lá direto na plataforma para vocês terem acesso a esse conteúdo. E para quem é da filiação da sociedade, também já tem lá na plataforma, tem várias formações lá dentro do pacote lá. Então tem vários cursos lá, hipnose, PNL, tem um monte de coisa lá e tá só no começo, tem muito mais conteúdo para ir para o ar. Da sociedade também já tem lá no site, já tem o site da galera lá. Quem ainda não mandou, mande para a gente fazer o site também.
Rose, isso já pode mandar amanhã o e-mail? Pode sim, Rose. Pode mandar o e-mail amanhã, que aí eu já coloco na plataforma. Lembrando que quem fez a formação Master lá em São Paulo também tem, ou deveria já ter acesso, porque aí não é comigo, é com a Life AD, mas já deveria ter acesso àquelas gravações que a gente fez lá em São Paulo, que também foram gravações profissionais, tá? Mas de qualquer jeito, quem fez o Master pode ter acesso às duas, Ô, Vitor, eu aos dois mandei para conteúdos. você o meu e-mail no direct Beleza, beleza. do Depois a Instagram. gente vai pedir para vocês de todos os cursos, tá? Eu vou ir pedindo aos poucos, porque eu vou subir as formações de hipnose não verbal também. Nós queremos refazer todas as gravações num nível mais profissional. Eu já tenho o nível 2 e 3 de não verbal, uma gravação profissional. O nível 1 de não verbal a gente vai gravar também, para que vocês tenham acesso. Lembrando que para quem está entrando agora, né? Essas gravações, para quem faz a formação, não tem custo nenhum ter acesso à plataforma, né? É um bônus que a gente oferece. Então, vocês vão ter acesso a todas essas formações, né? Obviamente, cada um as que fez vai ter acesso a todos esses conteúdos. O Practitioner também, eu editei, obviamente que ainda está de uma forma um pouco mais simples, mas eu editei todas as aulas da última turma, que ficou melhor. E estão todas lá dentro da plataforma. A próxima turma a gente vai fazer a filmagem profissional também, vai ficar muito melhor ainda, né? Do Practitioner. Quem não tem o Practitioner ainda e quer fazer só online, a gente também tem a possibilidade de fazer online. No Practitioner, quem compra o Practitioner online recebe todas as aulas da formação online, da formação presencial, hipnose ericksoniana, hipnose clínica, hipnose conversacional, recebe um pacote, PNL clínica também, recebe um pacote de cursos, não é só a formação practitioner, é um pacote de cursos. Quem quer fazer só online pode fazer, sai acho que é 597. E quem faz presencial, obviamente, paga bem mais do que isso, mas aí tem a experiência presencial e tem todo esse conteúdo do online também. Tem esse acesso. Ô, Vitor, Oi. falando para Practitioner, como eu participei, cheguei meio que de última hora lá, eu não tive acesso na plataforma do curso. Eu tenho só as apostilas e eu não tive na plataforma do Nutror. Manda teu e-mail. Pode ser lá no grupo ou no privado, que eu coloco lá. Porque como também é pago, se eu te mandar um link para te fazer o cadastro, tu vai ter que pagar. E aí eu consigo adicionar, te adicionar na plataforma lá direto pelo e-mail, tá? É só tu mandar o teu e-mail lá que eu mando e vai ir um linkzinho para o teu e-mail, tu acessa lá e vai ter acesso a todo esse conteúdo. É um pacote, tá todos os cursos lá. Eu estou mudando também o PRAC de plataforma, depois vou mudar os outros, uma plataforma mais interativa, mais estilo Netflix, mas esse ainda vai demorar um pouco mais, porque eu tenho muitas formações, muitas, imagina, a gente tem desde 2016, são centenas de turmas, e de cursos diferentes, são uns 30 cursos diferentes, eu acho, nem sei quantos. Aí a gente precisa organizar esse conteúdo, mandar para a plataforma. Então, é um trabalho bastante braçal. Então, a gente vai ter que ir fazendo aos poucos, né? A gente É, eu lembro que aquela que eu fiz híbrida de clínica, Sim, que foi online e presencial, depois foi disponibilizado um o Drive. link do Drive para baixar O os Drive. vídeos, né? Isso, é. A gente fazia sempre assim, ia tudo pro Drive, né? Pro Drive, pro Mega. Só que tem várias situações. Por exemplo, as minhas contas do Drive, elas estão todas lotadas de aulas de cursos e eu não tenho como armazenar mais nada, porque eu tenho acho que umas 5 contas no Drive e eu tenho alguns pacotes pagos, né, para aumentar a capacidade, mesmo assim não deu suporte. No Mega, eu tenho acho que umas 2 contas no Mega também, com os conteúdos das turmas mais antigas, de PNL, de hipnose, enfim, a gente tem várias formações, né? A gente tinha outros profissionais que ministravam cursos aqui também, tinha o Castilho ministrava curso, agora não está mais, mas ministrou bastante tempo cursos aqui de hipnose, de tudo mais. Inclusive, o Castilho foi o primeiro
primeiro trainer que eu tive aqui no Instituto de Hipnose Não Verbal foi o Castilho. O primeiro curso de hipnose não verbal que eu ofereci aqui no Instituto foi o Castilho que ministrou. Bem antes do Marcelo. O Marcelo veio depois. Hoje o Marcelo é referência, né? Referência, porque ele se focou muito nisso, né? E curso de vendas, curso de várias coisas, várias áreas que a gente teve aqui ao longo do tempo, que estão tudo armazenados lá, e eu preciso também colocar isso também na plataforma, porque esses alunos mais antigos também tenham acesso a isso. E para quem está no Instituto aqui, a gente vai cada vez ampliando mais também, né? Os conteúdos oferecidos, muito conteúdo gratuito também, muito conteúdo sem custo. A gente vai, sempre que possível, ampliando essas possibilidades. Beleza? 21h40, encerramos por aqui. Na próxima quinta a gente não tem, porque na próxima quinta a gente vai estar em São Paulo, né? Porque a formação começa na sexta, então não rola de fazer um encontro. Aí a gente volta no dia... Deixa eu olhar aqui. Dia 2 de fevereiro, feriado. Para quem é devoto, é feriado aqui em Porto Alegre, né? Dia de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, alguma coisa assim. Para quem é devoto, é feriado. Para quem não é, também é feriado aqui em Porto Alegre. Então, eu vou estar presente. Aí a gente vai ter o nosso encontro, então, no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, nosso próximo encontro, terceiro encontro do ano. Aí depois a gente define o tema desse próximo encontro e eu posto lá no grupo. Beleza? Eu vou mandar esse materialzinho para vocês ali. Eu vou editar ele primeiro, porque eu vi que eu fiz ele na corrida e ficou algumas palavras erradas, meio coladas ali e tal. Aí eu vou dar mais uma editadinha lá e eu mando para vocês o PDFzinho para vocês terem acesso também junto com a gravação da aula. Beleza? Não, beleza, então. Tranquilo. Então, no próximo dia 2 a gente se encontra de novo. Uma excelente noite para todos vocês. Foi um prazer, mais uma quinta-feira aqui com vocês, trocando ideia, trocando experiências, fortalecendo esses laços aí, que a gente já vem há um longo tempo, né, com esses encontros. Isso é muito bom. Para mim é muito bom. Gosto muito de estar aqui. Anseio por esse momento, né, que a gente tem semanal aqui, de ter esse encontro e essas trocas. E nos encontramos aí. Então, alguns no próximo final de semana na formação presencial, outros no próximo encontro, outros nas próximas turmas presenciais, próximos encontros. Beleza? Mas a gente se encontra por aí. Um grande abraço e até!